Pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Saulo Micheli, sou advogado aqui de Brasília e estou aqui para me manifestar sobre uma notícia que saiu há pouco tempo aí, esses dias, o TED da OAB de Minas Gerais soltou um manual, dentre outras coisas, dizendo o seguinte, deixa eu ler aqui: o aplicativo TikTok e ou similares de entretenimento, por não guardarem a sobriedade necessária para o exercício da advocacia, não são ferramentas adequadas para a publicidade profissional. Bom, eu fui no meu perfil do Instagram, soltei essa notícia, fiz uma pesquisa sobre o que as pessoas achavam dessa proibição, dessa regulamentação, né? 82% se disseram contrários a essa proibição, a essa regulamentação, né? Eu quis fazer essa pesquisa antes de me manifestar e quis escolher também algumas das justificativas, perguntei para as pessoas por que elas eram contrárias ou favoráveis, também vou ler aqui. E quero trazer para vocês algumas das justificativas e comentar um pouco, colocando a minha opinião sobre essas justificativas. Os tempos mudaram, não importa a plataforma, o que importa é o conteúdo. Temos que ter prudência, a advocacia não é contrária ao humor. Essa regulamentação interfere no empreendedorismo e limita a atuação do advogado. Limitação é retrocesso, mentalidade antiga, passou da hora da OAB liberar publicidade. Isso serve para dificultar os canais utilizados pelos pequenos para beneficiar os grandes. Isso é reserva de mercado. O direito mudou, o mundo mudou, a OAB deveria mudar. Advogado precisa adquirir cliente igual a qualquer outra classe. A OAB vai fazer uma lista de sites e aplicativos para dizer o que eu posso e o que eu não posso usar. A tecnologia é neutra, o que importa é o uso que a gente faz dela. O direito está a serviço da sociedade. Se o canal é mais fácil de usar, por que não usar? Formalismo extremo é coisa do passado. É uma linguagem nova para novos tempos. E diversas outras manifestações no seguinte sentido: eu tenho desânimo da OAB, ninguém aguenta mais a OAB, até quando? A OAB só serve para atrasar a vida do advogado, e diversas outras argumentações nesse sentido. E eu, particularmente, devo dizer que concordo com praticamente todos, se não todos esses argumentos aqui, né? Mas vou deixar minha opinião daqui a pouco, mas para ser justo, quero também colocar aqui as opiniões que foram favoráveis a essa proibição. O TikTok é pop, não condiz com a profissão. O TikTok é vergonha alheia por só ter dancinha. Alguns advogados estão inovando, entre aspas, e transformando a profissão em uma palhaçada. Então foram esses 3 argumentos que eu recebi aqui favoráveis a essa restrição, a essa regulamentação. Eu queria trazer um argumento um pouquinho mais profundo para vocês, pessoal. Fora isso tudo que já foi dito, fora a gente está no século XXI, a gente está em 2021, a gente está na era da informação, na era da digitalização, na era da advocacia 4.0. A gente não para de falar em advocacia 4.0, em modernidade, e tem gente aqui querendo restringir. Teve uma outra opinião aqui contrária à restrição, dizendo assim: a OAB tem que parar de ser palanque político, a OAB tem que sair do período do Império e vir para o século XXI, né? A OAB tem realmente trazido algumas dessas angústias para a classe de advogados, principalmente para os jovens advogados que têm muito mais dificuldade, por razões óbvias, de entrar no mercado, de adquirir clientela, de fazer da advocacia uma maneira de viver, uma maneira do seu ganha-pão. E aí quando a jovem advocacia começa a descobrir novos canais, novos meios, vem esse tipo de regulamentação sem muita justificativa. Aliás, justificativas são sempre palavras que não têm um cunho, não tem uma definição objetiva. Então, assim, falta sobriedade ao aplicativo TikTok. O que é sobriedade? Qual é o critério objetivo, qual é o limite que diz que isso é sóbrio para os advogados e que isso não é sóbrio para os advogados? O LinkedIn é sóbrio? Eu posso usar o LinkedIn? Provavelmente a OAB vai dizer que sim. Mas e se eu fizer um vídeo fazendo dancinha no LinkedIn? Aí é sóbrio ou não é sóbrio? Eu estou analisando um aplicativo pelo que a maioria das pessoas fazem naquele aplicativo, como alguém falou que o TikTok é só dancinha. Será que é só dancinha? E olha que eu nem tenho TikTok. Mas será que é só dancinha?
E se eu utilizar um aplicativo ou um site sóbrio para fazer dancinha? E aí vão proibir também o aplicativo? Ou como alguém bem colocou aqui, a OAB vai montar um time de pessoas, de advogados, para ficar analisando site a site, aplicativo por aplicativo, o que é sóbrio, o que não é sóbrio? Com toda sinceridade, além disso ser impossível na prática, isso me lembrou o período de ditadura militar, em que a gente tinha um departamento que ficava analisando músicas, livros, para dizer se iam ser censuradas ou não, se estavam condizentes ou não. E isso porque a OAB teve um papel histórico contrário à ditadura militar. Então, será que esse tipo... E aí é o argumento mais profundo que eu quero colocar, que eu não vi ninguém falando aqui. Será que é compatível com um Estado democrático de direito, com uma república em que a gente preza pela liberdade das pessoas, pela liberdade dos indivíduos, pela liberdade dos cidadãos, pela livre iniciativa, pela liberdade profissional? Será que é compatível com os tempos que a gente vive do século XXI, de 2021, a gente ter um órgão de classe que fica dizendo, a posteriori, com argumentos não objetivos, não claros, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você pode passar desse milímetro daqui para cá, você não pode. E para vocês não acharem que eu estou exagerando, nesse mesmo manual, eu vou dar um outro exemplo que eles trazem, são 12 recomendações. Essa do TikTok foi a mais polêmica, por isso que ganhou o noticiário, é a número 10. A número 11 diz o seguinte, vejam só, admite-se o emprego de QR Code, cartão digital, website, blogs jurídicos, divulgação de artigos científicos com referências apenas ao endereço eletrônico, e-mail, sem referência ao telefone pessoal ou profissional. Qual é o critério utilizado para dizer que eu posso fazer uma referência ao meu e-mail, mas não posso fazer uma referência ao telefone profissional? Eu não posso botar o telefone no meu escritório, mas o e-mail pode. Qual é o critério? Como que eu, como advogado, como que um jovem advogado que está batalhando para conseguir viver, para conseguir tirar o seu sustento da advocacia, que está concorrendo com 1,2 milhão de advogados, como que ele entra nessa profissão morrendo de medo da OAB, do peso que a OAB tem, morrendo de medo de sofrer um processo ético, disciplinar, de perder a carteira da ordem que ele batalhou anos, que gastou uma quantidade enorme de dinheiro para poder estudar, para poder passar e conseguir a carteira da ordem? Como é que esse jovem advogado vai entrar no mercado e vai conseguir advogar com esse tanto de limitação e com receio, com esse medo, né, com uma espada forte? Parece que a gente vive, né, um momento de censura. E aí dá a possibilidade de alguns questionamentos, como algumas pessoas colocaram aqui, de que esse tipo de regulamentação, de que esse tipo de mecanismo é utilizado pelos grandes para cortar as asinhas dos pequenos. Eu não estou dizendo que é isso, mas eu entendo quem pensa isso, quem pensa assim, principalmente quem é da jovem advocacia, né? Quem está entrando agora, quem tem menos de 5 anos, quem não sabe como é o mercado, porque a faculdade não prepara e porque a gente tem esse mito na advocacia de que a gente não pode mercantilizar, de que a nossa profissão é honrada, parece que nós queremos nos colocar numa casta melhor do que os outros profissionais. Quer dizer que a nossa profissão não pode mercantilizar e outras podem, e mercantilizar é ruim, por quê? Por que eu não posso fazer propaganda? Por que eu não posso por que eu não posso fazer Google Ads, como essa mesma resolução aqui, essa mesma instrução está proibindo? Por que eu não posso fazer Google Ads? Por qual a razão, qual o critério objetivo que Google Ads fere a sobriedade da advocacia? Eu queria finalizar essa manifestação aqui, que já está até longa demais, fazendo o seguinte questionamento. Quando que a gente colocou a forma acima do conteúdo? Quando foi que a gente deixou passar o nosso objetivo como advogado, nosso objetivo principal e primordial como advogado, e ficou olhando para a picuinha? Vou relembrar aqui o que está escrito na Constituição Federal, no artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça. É isso que a gente busca. Justiça e o direito das pessoas. Se o TikTok for um ótimo canal para dar ao cidadão o seu direito à justiça, dar conhecimento ao cidadão do seu direito, por que não? Se essa é a função primordial que está na Constituição. E que ela diz que eu sou inviolável por meus atos e manifestações no exercício da minha profissão. Mesma coisa que está no Estatuto da Ordem,
Artigo 2º, o advogado é indispensável à administração da justiça. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Se eu presto serviço público e tenho uma função social, e se o cidadão quer que eu exerça minha função social através do TikTok ou através de qualquer outro aplicativo ou qualquer outro meio, por que proibir isso? Quando que a gente esqueceu que o nosso dever primordial quando advogado é a busca da justiça, é a busca pelo direito, e a gente ficou preocupado com picuinha? Quando foi que a gente colocou a forma acima do conteúdo? Eu me chamo Saulo Miquiles, sou advogado aqui de Brasília e quero saber a opinião de você. Pode ser no meu Instagram, no meu YouTube, basta digitar meu nome e você vai me achar. Um grande abraço.